Amém? Para você dispersar um pouquinho, vamos ficar de pé. Amém? Geralmente a gente, né, não importa se você vai ler a palavra sentado ou de pé, né? Amém? Mas você dá uma esticadinha, depois você vai sentar para ouvir, amém? Glória a Deus. Vamos ler 3 versículos. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Pai, nós te pedimos que fala conosco, Deus, Pai, com a tua palavra, que é santa, que é poderosa. Deus querido, nós sabemos que a palavra do Senhor ela penetra até divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, ó Deus, os desejos do coração. Pai querido, que ela possa nessa noite não ser diferente, mas fazer, ó Deus, aquilo que lhe apraz. Ó Senhor Deus, nós te pedimos a bênção do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem é advertência à Igreja de Cristo, né? Nós somos advertidos a todo momento, né? Em tudo, né? Você está andando de carro, tem uma placa, vira à direita, vira à esquerda. Ah, você não pode entrar aqui, né? Quando você passa algum lugar que está em construção, você vê a placa lá, cuidado, estamos em obras, tenha atenção, reduza a velocidade, trecho perigoso, né, curva perigosa. Então, assim, no nosso dia a dia, nós temos advertências, né? Os pais advertem os filhos o dia inteiro, cuidado, não mexe nisso, não pega nisso, larga a faca, não mexe com faca, cuidado com a tomada, cuidado, não pegue. Então, nós somos advertidos em todo momento, em todas as áreas da nossa vida, em empresa, né, que é obrigado a usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Se você chegar e não estiver usando, vai ter alguém que vai te advertir, falar, não pode entrar sem capacete, não pode sempre sair sem bota. Então nós somos advertidos em todo o tempo para quê? Para o benefício da própria pessoa. Saber que toda advertência, ela parece não ser bom, né? A gente vê direto aí falando, fumar é prejudicial à saúde, né? Até no próprio pacotinho do cigarro vem escrito lá, eles colocam lá pessoas doentes, né? Graças a Deus não, talvez na época que eu fumava, se tivesse, talvez a gente não fumava, né? Não tinha dado essa bobeira, né? Mas sempre tem advertência, fumar causa câncer, fumar causa isso, causa aquilo, né? Então toda advertência ela é para o bem próprio da pessoa, né? Ninguém cria uma advertência para, lógico, para que haja uma organização, para que haja um direcionamento correto das coisas, mas toda advertência ela é feita para o bem das pessoas, para o bem do outro, né? E aqui nesses primeiros capítulos, o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, ele vem com advertências para a Igreja de Cristo. Ela vem com uma série de advertências para que nós possamos ter um direcionamento, para que nós possamos ter uma diretriz, para que nós possamos ter um parâmetro, para que nós possamos chegar no objetivo, né? Tem uma ponte que está quase caindo, eles colocam lá, cuidado, não passe essa ponte, que ela vai cair. Se a pessoa arriscar e passar, ela pode até dar uma sorte, mas é uma advertência, na hora que ela está passando, ela pode desabar e cair e morrer, né? Tá lá a placa, você foi de bobeira, né? Então aqui nesses textos, né? E principalmente aqui no versículo 3, que é a base para essa ministração, né? Além da advertência, ela nos dá uma orientação. Bem-aventurado é o quê? Feliz, pessoas bem-sucedidas, pessoas que conseguem chegar ao seu objetivo. Diz, bem-aventurado aqueles que leem. Eu não vou perguntar aqui não, mas quem já leu o Apocalipse todo, eu não preciso responder, né? Mas quem já pegou o livro de Apocalipse para ler? As revelações, né?
É um livro difícil de entendimento, porque tem muita figura, e nós vamos estar falando de algumas figurinhas aqui, né? Algumas figuras, algumas comparações, que a própria palavra, a Bíblia, né? Principalmente o Apocalipse, ela fala de algumas comparações, mas, independente de você entender ou não, né? Aqui já nos dá uma orientação, para que você tenha uma vida bem-aventurada. Bem-aventurado aqueles que leem. Então já nos orienta. Você precisa ler a palavra de Deus. Principalmente esse livro específico, que é a revelação de Jesus Cristo para a igreja, para os fins do tempo. Então nos fala para ler aqueles que ouvem. Então você tem que ler, tem que ouvir, né? E ainda, as palavras dessa profecia e guardar as coisas nela escrita. Eu estava vendo um link do pastor Hernandes Dias Lopes, ele estava explicando a respeito de algumas coisas, e encaixa, na hora que eu estava lendo aqui, eu lembrei, eu estava lendo ontem, parece que foi no Facebook, ele explicando que o pregador ele tem que ler, né? Ele tem que explicar e ele tem que aplicar. Ou seja, quem está pregando, você tem que ler a palavra de Deus. Porque para você pregar, você não tem como pregar se você não ler. Você tem que explicar aquilo que você leu. E você na pregação tem que aplicar aquilo que foi ensinado. Tem que procurar ensinar as pessoas, orientar as pessoas a aplicar. E não é diferente do que está aqui. Ler, né? Ouvir. Ou seja, é aplicar. Quando você ouve uma coisa, você aplica. Né? Você está indo, como nós falamos aqui. Cuidado, se você passar aqui, o chão está molhado. No shopping a gente vê muito isso. Quando eles limpam, eles colocam lá, limpeza lá, né? Cuidado, piso escorregadio. Aí você, quer nem saber isso. Pum, cai, bate a cabeça no chão. Né? Por quê? Porque não viu, leu, mas não aplicou. Né? Parece que não ouviu aquela palavra, né? Aquela orientação. Então aqui nesses textos aqui, algumas coisas que nós vamos falar, é justamente isso, meu irmão. É uma advertência para a sua vida. Cristo, ele tem essa direção para nós de nos advertir, para que você tenha cuidado, né? E às vezes a gente acostuma tanto, que às vezes a gente não toma os devidos cuidados. Eu estava conversando com os irmãos, né, aqui essa semana. Aí a gente conta algumas experiências ruins que a gente teve, mas por falta de cuidado, né? Eu estava falando com o irmão que eu subi no telhado da casa do meu sogro lá, e eu dei bobeira lá, eu pisei na telha, a telha quebrou, eu desborrachei, ainda bem que não era alto, era 2 metros, era mais ou menos 1,80 m de altura, um telhadinho. Aí o pé afundou, eu caí em cima da telha, a telha quebrou, desci com a telha e tudo, aquele monte de telha caindo em cima de mim, deu uns arranhadinhos só. Aí o irmão falou, pastor, mas você não aprende, você já caiu. Né? Aquele negócio, eu falo com ele, quando a gente não tem medo das coisas, aí é que é o perigo. Né? Os irmãos sabem que quando nós estávamos mexendo aqui, eu caí de 6 metros de altura aqui. Né? Esborrachei aqui nessa dardosa. Graças a Deus, Deus deu livramento. Mas foi falta o quê? De cuidado. Se eu tivesse ali com um cinto, né, amarrado ali, não tinha esse problema. Estou contando essa experiência por quê? Porque às vezes a falta de medo, a falta de achar que você é o tal, que você tem domínio. Não, eu faço, eu quero mostrar que eu faço tal. E às vezes a falta de advertência, a falta de tomar o cuidado com as coisas, você pode ter um mal maior. Né? Na hora que eu caí, que eu abri o olho assim, falei, Jesus. Aí eu dei uma mexida, falei, não doeu nada, não deve ter machucado. Mas imagina, se tem uma barra de ferro de ponta para cima lá. Né? O que poderia acontecer, né? Cair, enfiar, morrer, podia nem estar aqui agora pregando. Né? O que eu estou falando? Que às vezes na nossa caminhada cristã, a gente no início a gente tem muito cuidado, mas às vezes a gente vai acostumando com a vida cristã, e às vezes a gente não lê, às vezes a gente lê e esquece, às vezes a gente não observa, e às vezes a gente para de tomar cuidado com a nossa vida espiritual. A gente para de tomar cuidado com as coisas, e de repente acontece coisa na nossa vida, acontece acidentes, acontecem imprevistos. Mas eu poderia eu tentei fazer isso, não deu certo. Eu tentei fazer aquilo, não deu certo. Talvez por falta de observar essa orientação da palavra de Deus, né? De ler, ouvir e aplicar. Né? Então, nas coisas naturais, nas coisas do mundo, no nosso dia a dia, nós temos que tomar certos cuidados. Mas com as coisas espirituais, nós temos que tomar muito mais cuidado ainda. Então, essas advertências, algumas que tem aqui,
né? É justamente para isso, para mostrar o erro, mostrar em que está errando e mostrar que há um jeito de consertar. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado. Aqui esse texto, ele é falado para a igreja, né? Nós sabemos, algumas pessoas sabem que Jesus Cristo, ele inaugurou a igreja, porque antes no Antigo Testamento não tinha igreja, né? Tinha um povo que adorava, mas não era igreja. Na Antiga Aliança, as pessoas reuniam e dependiam exclusivamente, totalmente do sacerdote, né? Dependia de sacrifícios animais, dependia de outras pessoas, dos profetas para falar, né? Então eles tinham essa dependência, então não era igreja. Quando Cristo, que é rei, profeta e sacerdote, ele manifestou, e ele veio na terra, nasceu, cumpriu, e ele mesmo se colocou como cordeiro, né? Ele se ofereceu como cordeiro. Então tudo aquilo que era praxe, que era ordenança da antiga aliança, aquilo ali cessou. Então hoje, ali inaugurou-se a igreja de Cristo. Aqui no versículo 6, no versículo 6, na parte B, fala assim, ou seja, a Jesus, falando de Jesus, aquele que nos ama. Olha, meu irmão, quando você fala Jesus te ama, mas aqui ele está dizendo, aquele que nos ama, a palavra de Deus está confirmando isso. Jesus, ele te ama, ele não deixou de te amar, ele não vai te deixar de amar você em tempo nenhum. Você que é igreja de Cristo, você é alvo do amor de Jesus Cristo. Ele te ama, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é o que? Está dizendo a igreja de Cristo. Aqueles que realmente fazem parte da igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que são de Deus, que tem o Espírito Santo habitando nele, que Jesus, que é o alvo de Cristo, é a igreja verdadeira, que foi inaugurada com Cristo Jesus, sendo o primogênito, ou seja, o primeiro a ressuscitar e subir e morar no céu, porque antes nenhum homem habitava no céu. Então você fazendo o estudo desse texto, você vê, ele mesmo fala, eu fui morto e revivi. Então Jesus Cristo, ele mostra que aqui tem uma visão do corpo glorificado de Cristo. Jesus morreu e ele subiu para a glória, e aqui ele aparece para João de uma forma que a gente acha até estranha. Cabelos brancos como a neve, simbolizando a santidade, espada da sua boca simbolizando a justiça, né? Algumas coisas que eu anotei aqui, quer ver? Aleluias. Voz poderosa, ou seja, quando Jesus fala, meu irmão, não tem como. Aqui fala que João estava ali, ele ouviu uma voz como voz de muitas águas, ou seja, a voz do Senhor era poderosa. Quando Jesus fala com você, você sabe que Jesus está falando com você. Você não confunde, vai entender, será que é? Não, a voz do Senhor ela é inconfundível, né? Fala que ele tem domínio total. Então Jesus Cristo, o único homem que ressuscitou e está no céu, habitando lá à direita de Deus, então a ele foi dado, então ele faz esse relato para mostrar, né, a sua grandeza, para mostrar a grandeza de quem ele é. Aleluia, isso aqui é revelado a João, né? Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, ou seja, os olhos deles vê todas as coisas. Jesus está vendo tudo que acontece na face da terra, então ele sabe tudo e ele vê tudo, ele é a justiça, a voz dele é poderosa, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E sabe quem é que te adverte? Não é placa, não é alguma coisa, é o próprio Jesus que está fazendo uma advertência à igreja. Aqui quando fala das 7 igrejas da Ásia, né, a Ásia ali era o nome de uma região ali daquele lugar, não é o continente asiático. Quando fala as igrejas da Ásia, era uma região, um domínio, um lugar ali que chamava Ásia, né? Não está falando da totalidade do continente asiático. Então essas igrejas que estavam ali, nós sabemos que 7 é o número que indica a perfeição de Deus, que indica a totalidade. Então se a carta for escrita somente para essas 7 igrejas, elas não serviriam para nós hoje. Mas essas igrejas que representavam a totalidade da igreja de Deus que cresce e se espalha por toda a face da terra.
Aleluia. E pensando e entendendo isso, nós entendemos que as advertências que foram dadas a essas igrejas, né, quem se dedica a um estudo mais sistemático dessas igrejas, vai perceber, ou vai entender, ou vai aprender, né, que cada uma dessas igrejas representa um período, desde quando Jesus subiu ao céu, né, desde a igreja primitiva apostólica até as mudanças que ela foi sofrendo. Então, assim, alguns estudiosos, eles dividem esses períodos, né, como a manifestação de um tempo e o pecado, a advertência e o zelo de cada igreja durante o decorrer, né, do ano 33, quando Jesus, né, foi, ou um pouco mais, quando Jesus subiu ao céu, quando foi escrito, e no ano 95 foi escrito esse texto. Então, nessa época, dessa época em diante, vem sendo cronometrado, e cada época simboliza uma igreja. Nós não vamos entrar esses detalhes, são muitas coisas. Mas, independente de cada época simbolizar um período da igreja, né, na face da terra, não deixa de ser advertências para nós hoje. O que está aqui que foi revelado a cada uma dessas igrejas ali. Aleluia. Então nós vamos falar algumas coisinhas, pontos positivos, advertências e prêmios para cada uma dessas igrejas aqui, para nós aprendermos qual que vai servir para nós hoje. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo certo? Qual desses pecados, qual dessas advertências que foi dada, que serve para mim ou serve para nós como igreja hoje? Né? Sabe que quando fala igreja, né, apesar dela ser um ente grandioso, mas é um ente abstrato. A igreja em si não tem como. Quando se fala a culpa é da igreja, a igreja é um ente abstrato, não tem como você pegar a igreja, pôr ela aqui, sentar ela ali, não existe, é um ente abstrato. Então quando se fala em igreja como ente abstrato, inclui-se cada um de nós que somos reais, que somos palpáveis. Então, quando fala igreja, está se dirigindo a mim, porque eu faço parte da igreja. O pastor Gervásio faz parte da igreja, você faz parte da igreja. Então, quando cita igreja, nós temos que entender que cada um de nós, quando se fala a carta à igreja, não, a carta é para a igreja, lá o pastor Wander que se vira com isso, porque é uma orientação para a igreja. Não, meu irmão, você faz parte da igreja. Na realidade, você é igreja de Cristo. Fala para o seu irmão, você é a igreja de Cristo. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita onde? Na igreja. E se o Espírito Santo habita em você, você é a igreja. Tem gente que pensa que o Espírito Santo habita aqui nesse lugar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você acha que quando sai todo mundo aqui, o Espírito de Deus fica aqui vigiando, tomando conta, né? Não. É lógico que figuradamente, assim, no sentido, ele protege. Mas o Espírito de Deus não fica plantado aqui na porta vigiando. Se fosse assim, não existia roubos na igreja, não existia, né? Como já aconteceu aqui, não aconteceria essas coisas. Aconteceu, será que o Espírito Santo não estava lá? Não, o Espírito Santo não habita em templos de mão. Quando nós saímos daqui, o Espírito Santo sai com você. E ele vai para a sua casa, ele vai para o seu lar, ele vai aonde que você está. Então você é a igreja de Deus. E aqui diz que a igreja ela precisa ler, ouvir e colocar em prática as advertências. Então nós vamos ver algumas advertências aqui. Ele, no capítulo 2, fala das advertências para uma igreja de Éfeso. Aleluias. Aqui fala que era uma igreja laborosa, perseverante, não aceitava heresias. Você fala, gente, que coisa boa, né? Se você vê aqui, conheça as tuas obras, tanto o seu labor, versículo 2, né, como o labor, a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, quando a gente vê isso, uma igreja, fala, puxa vida, uma igreja, essa tem todo sucesso, né? Ela trabalha, nós estamos trabalhando, nós temos que firmar, não vamos parar, né? Isso não é uma característica que suficientemente leva ela como uma igreja perfeita, porque ela era laborosa, ou seja, trabalhava, era uma igreja que não aceitava as heresias, perseverante, mas tinha algo contra ela, né? Tem o versículo 4, tenho
Ainda no 3 ainda fala que tinha perseverança, passaste por provas, né, e permanecestes, né, sem esmorecer. A gente fala, puxa vida, essa igreja aqui ela é perfeita. Mas olha aqui, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Muitas vezes, meu irmão, nós fazemos a obra. Nós às vezes trabalhamos, dedicamos, às vezes até nos esforçamos para as coisas, mas nós não olhamos aquele primeiro amor. Nós abandonamos as primeiras obras, ou seja, aquilo que você fazia com uma dedicação tal que, independentemente do que você fizesse, era uma coisa interessante que quando a gente é novo convertido, ou seja, quando a gente está naquele primeiro amor, né, aí a gente tem algum encargo, alguma coisa para fazer, a gente faz, e às vezes não faz nem bem feito. Mas, meu irmão, quando você faz com aquela dedicação, com aquele amor no coração, né, talvez é melhor do que aquele que faz só por fazer. Um exemplo, né, pregadores, quando você vai, a primeira vez que você vai pregar, eu sempre já citei isso quando a gente está conversando com os diáconos, fala, passou uma vez lá, falou, você vai dar uma palavra, e olha que foi na virada de ano, falou, você vai dar uma palavra lá, me deu o impacto assim, meu Jesus amado, eu vou pregar, o que é isso, tá? E eu fiquei, ele me avisou com uns 10 dias de antecedência, e eu lia livro, eu lia a Bíblia, eu fazia isso, fazia aquilo, ai meu Deus do céu, preparei umas 3 folhas, né, pus lá, e li alguma coisa, sumiu tudo, deu um branco na cabeça, e consegui pregar 10, 12 minutos só. Aí eu vi que eu estava engasgando, que não estava dando, passei, fiz um apelo, naquele dia, glória a Deus, que a minha irmã, naquele dia aceitou Jesus, o meu irmão mais novo aceitou Jesus, que estava lá na igreja, que não era daqui. Minha irmã está aqui, a Maria Auxiliadora, né, está aí. Amém? Mas olha bem, eu fiz uma coisa assim, eu estava tão preocupado de fazer uma coisa esplendorosa. Hoje tem irmão que fala, pastor, você prega muito, prega 1 hora e 10 e tal, né? Mas às vezes você lê um versículo, você prega durante muito tempo. Mas sabe o que Deus quer? É aquele primeiro amor, né? Quando os irmãos que tocam aqui, eu tenho certeza, eu não sei se alguns deles já tocava, né, secularmente, né, os irmãos de louvor, mas quando você aprende, eu na igreja lá, eu não sei, até hoje eu não sou muito bom de música, mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz um solo com contrabaixo, eu empolguei, falei, nossa, que coisa gostosa, eu queria que a música não acabasse, não. Se tocasse aquela música umas 30 vezes, eu ficava lá, pastor Giovanni lembra, né? A gente participava do louvor junto, mas olha, entendeu o que é? Eu estava assim, delirando, por causa daquele primeiro amor de fazer uma coisa que talvez um baixista, o cara lá tá se achando, né? Tá achando, não fez nada ali, e tá se achando melhor, né? Mas entendeu o que é o primeiro amor? É aquilo que você faz, né? Com aquela que sai de dentro do seu coração. É isso que é voltar ao primeiro amor. E é algo que com o tempo, se nós não formos advertidos, a gente vai fazendo. Vai tocar. Não precisa ensaiar não, que eu já sei. Né? Não precisa ensaiar não, que eu já sei. Mas ensaiar essa música de novo? Vai pregar, não precisa ler não, que eu já estou acostumado. Vamos dançar. Vamos evangelizar. Não, eu já sou o evangelista, não preciso eu não preciso treinar não. Eu chego lá, né? Isso é o quê? É justamente essa igreja laborosa, perseverante, não aceitava ensinamentos errados, mas se achava tal, tinha largado a motivação do primeiro amor. Então, meu irmão, uma advertência que o senhor faz aqui nessa primeira igreja aqui, né? Não deixe o seu primeiro amor, independentemente daquilo, qualquer coisa que você for fazer, meu irmão, você está fazendo, sabe para quem? Não é para pastor, não é para o irmão do seu lado, lógico que essas pessoas vão usufruir, mas tudo que você vai fazer, faça para Jesus Cristo, faça para Ele, com dedicação, tira do seu coração, né? Aquilo lá do fundo do seu coração, faz Jesus. E quando você fizer, olha para Jesus, fala, Senhor, o Senhor aceitou, meu Pai? Te agradou aquilo que eu fiz? O Senhor viu lá que eu tentei fazer da melhor maneira possível, né? Se Jesus puder falar, Deus te abençoar, que você vai fazer melhor, mas foi bênção, porque saiu de dentro do seu coração. Amém? Então assim, é uma advertência para nós isso, né? De elogio, né? Deus elogiando uma igreja, mas elas não tinham o primeiro amor. Aleluia. Na segunda igreja, que é Esmirna, fala que ela suportava os sofrimentos e as tribulações.
Vamos ver aqui no versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus e não são, antes sendo sinagoga de Satanás. Aleluia. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas lembrando aqui na igreja de Éfeso, né? A promessa, nós falamos da advertência, falamos do elogio, falamos da advertência e tem a promessa. No versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito da igreja. Ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Né? Aquela árvore que foi proibida lá no paraíso. Dessa árvore você não pode comer, porque o dia que dela comer, certamente morrereis. Eles foram atrevidos, foram lá e comeram. Né? E saiba que aqueles que perseverarem, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá no jardim de Deus e vai alimentar dessa árvore, da árvore da vida. Então Deus, ele dá essa promessa para nós, ele nos orienta, e adverte. Aqui nessa igreja fala sobre uma igreja que sabe suportar os sofrimentos e a tribulação. É uma igreja que fala mal dela, que eles estavam perseguindo tudo. Mas aí o próprio Jesus fala assim, que vocês estão suportando isso. Pastor, eu não aguento mais tribulação. Não aguento mais isso, não aguento mais dificuldade. Mas tudo que vai fazer é difícil. Todas as coisas a gente tenta, não tem ajuda. A gente tenta, não dá, fica pesado, né? Aquela igreja que está ali firme, continua lá, mas suporta essas coisas. Fala, isso mesmo, irmão. Você tem que suportar mesmo, né? É dificuldade, é com luta, mas suporta. Mas olha o que fala. Certamente essa igreja devia ter muita murmuração. Eram pessoas que trabalhavam tudo, mas murmuravam muito, né? E o próprio Jesus fala aqui, né, que dentro dessa igreja tinha pessoas que não eram salvas. Aleluia. Aqui nós olhamos aqui, falsos cristãos. Aleluia. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que os que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Era uma igreja onde tinha ali uma estátua, né, em Esmirna tinha uma estátua do imperador romano, e nós sabemos que naquela época o imperador, a religião romana era adorar o imperador. Eles não tinham um Deus, né? Os romanos não tinham um Deus, né, invisível, né? Tinha lá algumas religiões pagãs, mas a religião oficial do Império Romano era adorar o imperador. Ele que era o Deus ali. Então lá nessa cidade, que chama aqui sinagoga de Satanás, porque lá tinha uma imagem do imperador, e às vezes as pessoas estavam dentro da igreja, mas adorando o imperador romano. Então aqui ele diz que muitos que se diziam judeus e não são, aleluia, né? Falsos cristãos que se declaram que são crentes, mas na realidade não são. Aqui aqueles que dizem judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Então Jesus faz uma advertência a essa igreja, aquelas pessoas que se acham que são, mas não são lavados, remidos do sangue do Cordeiro. Ou seja, que confia e vai conforme a política, né, do local. Nós vimos a semana falando que lá na Bolívia o presidente lá decretou, né, alguns links que eles colocaram, que está proibindo lá o evangelho, que quem pregar o evangelho vai ser preso, né? Então aquelas pessoas que realmente são cristãos que estão ali, eles vão colocar, né, vão passar pela tribulação, não vai negar o poder de Deus ali, não vai negar que tem que pregar a palavra de Deus. Então era mais ou menos isso nessa época. Eles eram proibidos, né? Mas se perguntar se é crente, não, né? Está lá dentro da igreja, mas falava que adorava o imperador romano. Então eram pessoas que se diziam, né, cristãos, mas na realidade estavam servindo ao imperador romano, não estava servindo a Deus. Aleluia. Então Deus faz uma advertência. Então nós temos que ter esse cuidado, né?
nós somos divertidos, nós somos orientados, então nós temos que ter esse cuidado, né, de não deixar que a força política venha impor sobre a sua decisão de servir a Cristo. No Brasil, graças a Deus, a gente não tem essas perseguições, mas já teve. Talvez algum tempo teve, em alguns países tem. Então é uma carta à igreja, né? Talvez você é perseguido dentro da sua casa, pela sua família, por talvez se tornar um cristão evangélico, né? Hoje não há muita perseguição, mas imagina se alguém, né, se tivesse o poder mesmo de proibir de você ser um cristão. Será que nós faríamos, eu sou cristão da igreja, mas lá eu não sou. Lá eu vou fingir que eu não sou cristão. Então é mais ou menos isso, uma advertência para você ser um cristão verdadeiro. Você é crente em todo lugar que você vai, em todo lugar que você está, né? Não negue a Cristo. Aleluia. E aqui fala, ao vencedor dar-lhe-ei, né, da coroa da vida. Ou seja, você vai ser coroado com a vitória. Naquela época, os corredores, os atletas, eles recebiam aquela coroa de louros quando eles chegavam no final. Aquilo era uma honra. Né? Então certamente você vai ser honrado por Cristo. Quando você chegar no final da sua batalha, né, perseverando, está todo mundo te atrapalhando, todo mundo tentando te tirar do caminho, mas você vai enfrentando a luta. Não importa se você vai chegar em primeiro, em segundo, ou se você vai chegar em último. O importante é você chegar, porque lá no céu não é só o primeiro colocado que vai receber a coroa, todos vão receber a coroa da vitória. Aleluia, você vai ser coroado com aquela coroa de louros. Lógico que isso é uma figura que nós falamos aqui, amém? Então fica essa segunda advertência, aleluia, a terceira advertência para a igreja de Pérgamo. É uma igreja que foi elogiada por não negar a fé, não cultuava também o imperador romano, né? Mas aqui tinha um detalhe, falava sobre a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É você usar da espiritualidade para adquirir bens. Quando a gente fala assim, a gente já logo pensa, né? A gente tem aquela mania de julgar, de pensar numa e outra igreja, né? Ou talvez você que resolve seguir a Cristo só para ficar rico, só para ficar bênção. Só para receber bênçãos de Deus. Não, eu vou para a igreja porque meu vizinho, ele não tinha nada. Agora ele está na igreja lá, eu estou vendo que ele tem carro, ele tem isso, ele tem casa, comprou uma casa nova. Não, então é isso. Isso é o quê? E quando é ensinado essas coisas... Quando é pregado esse tipo de coisa, é doutrina de Balaão. Isso não é doutrina de Deus. Deus, ele pode fazer a pessoa ser ricamente abençoada, mas ele nunca prometeu dar coisas para ninguém. Você vê na Bíblia aí, que Deus fez promessa de te dar, ele faz promessa de ser abençoado. E a bênção dele enriquece e não acrescenta dores. Mas ele não prometeu. Então muitas pessoas ficam atraindo. Então nessa igreja tinha essa doutrina de Balaão, ou seja, de ser o espiritual, mas para receber as bênçãos materiais. Meu irmão, é uma advertência, não preocupe, não fique firmado, não fique na igreja pensando, ou não vá em igrejas, né, para receber esse tipo de coisa, não. Vou naquela igreja lá, porque lá promete que vai ter iate, que vai ter isso, que você vai comprar um avião, que você vai ficar bilionário, e é lá que eu vou. Meu irmão, isso é doutrina de Balaão. A palavra de Deus é pregada, né? É Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que liberta, e Ele é o Senhor da sua vida, e a sua vida pertence a Ele, então cabe a Ele cuidar da sua vida, do jeito que Ele achar melhor cuidar da sua vida. Não estou satisfeito com Jesus não, tem 20 anos que eu estou na igreja, não consegui comprar nenhuma bicicleta ainda. Aí fica reclamando, não vou para outra lá porque a outra. Isso é doutrina de Balaão. Fica firme, confia no Senhor e Deus há de te abençoar. Na terceira igreja, Tiatira, né, fala que era uma igreja que tinha amor, tinha fé, perseverança e também muitas obras. Né? É uma igreja que tinha amor, olha que coisa beleza, né? Aqui muita gente fala assim, nossa, essa igreja aqui é a igreja do amor, apesar que a gente tem algumas coisas, mas é a igreja né, do amor, mas não é só isso, meu irmão. Aqui nessa igreja de Tiatira, né, que é a terceira igreja, está aqui a partir do versículo 18, fala que ela é uma igreja que tinha amor, né? Eu notei algumas coisas, amor, fé. Se você tiver amor, fé, perseverança e muitas obras, ou seja, ela fazia muita coisa. Para gente, isso aqui é a igreja. Essa que é a igreja verdadeira, né? A igreja de amor, uma igreja que tem fé, as pessoas são curadas, são libertas, né?
perseverante, não desanima. Tem muita obra, a gente vê todas as coisas fazendo, mas ali dentro daquela igreja tinha algo que contaminava. E fala sobre a prostituição, fala sobre um espírito de prostituição que tinha ali. Não só a prostituição física, mas principalmente a prostituição espiritual. Ou seja, o que é a prostituição espiritual? É quando você se dedica a um e resolve se entregar para outro. Isso é a prostituição. E aqui nesse texto fala sobre adultérios. É o adultério espiritual também. Você serve a Deus, mas serve a outros deuses. Você serve a Deus, mas tudo para você se torna um Deus. Tem pessoas, meu irmão, que a casa dele se torna o Deus dele. Tem pessoas que o trabalho dele se torna o Deus dele. Tem pessoas que o patrão dele se torna o Deus dele. Tem pessoas que o dinheiro se torna o Deus dele. Isso é o quê? É trocar tudo o que é idolatria? É tudo que você coloca acima de Deus. Qualquer coisa que você tira, Deus põe ele de lado e coloca no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então tudo que você coloca, não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura, mas qualquer coisa que você coloca acima de Deus, mais importante do que Deus, do que buscar, do que servir a Deus, se torna uma idolatria. Então é isso, esse espírito que fala aqui, um espírito de Jezebel ali, né, falando sobre prostituição, porque ela levava, ela instigava as pessoas e as pessoas se prostituíam com esse espírito ali daquele lugar, dessa igreja. Então muitas vezes você está trabalhando, mas está vivendo em prostituição. Você está fazendo a obra, está pregando, está falando, mas está vivendo em adultério. O que adianta isso? Vai morrer, vai para o inferno. Ô Senhor, mas o Senhor viu o tanto de coisa que eu fiz. O Senhor viu, eu pastorei a igreja durante 30 anos. E agora o Senhor me joga no inferno. Mas aqui Jesus está divertindo. Não é porque tem amor, tem fé, tem coisa e vive nas coisas erradas, nesse espírito errado. Da prostituição, do adultério, tanto espiritual, de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é advertência para nossas vidas, para que, meu irmão, naquele dia, você não seja pego de surpresa. Então, o próprio Jesus está aqui advertindo. Escreve essas coisas. Porque você vai ler, vai ouvir e vai colocar em prática. Então, meu irmão, fuja. Não coloca nada acima de Deus, não coloca nenhum valor desse mundo acima daquilo, do amor que você tem a Deus, porque isso se torna o quê? Um espírito de prostituição espiritual, quando você ama mais o seu carro do que você ama a Deus. Tem pessoa que cuida mais da casa do que das coisas de Deus, do que o zelo por Deus. Não estou falando que você tem que largar suas coisas, ter falta de zelo com aquilo que Deus te dá, não. Tem que ter, meu irmão. Você tem um carro, cuida dele, tem sua casa, cuida dele, tem sua família, cuida. Mas tenha cuidado de não colocar aquilo ali acima de Deus. Que aí, esse é um espírito que vai te tentar você fazer isso. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus, você está incutindo nesse erro. Mesmo tendo amor, tendo fé, perseverança e mesmo tendo muitas obras. Aleluias. Na outra igreja, Sardes. Aleluias. Vamos ver o que fala de Sardes. Glória a Deus. Já está. Aí já vamos para o capítulo 3. Lembra que eu falei que esses 3 primeiros capítulos vão estar sempre nos dando essa diversão? Versículo 4 diz que ela não se contaminava. Não se contaminaram. Aí já é o seguinte, é uma igreja que não se contaminava. Vamos ver o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então já não teve sim uma advertência, mas olha o que diz. Na igreja de Sardes tinha poucas pessoas que não se contaminaram. Contaminar o quê? É tudo aquilo que suja. Você tem um leite limpinho, caiu um mosquito, contaminou. Você tem uma roupa branquinha, né? É lógico que nas coisas materiais tem como você tirar. Mas aqui fala da igreja de Sardes que eram poucas pessoas que se contaminaram. É uma igreja que foi... não teve elogio, mas o que eles falam dela? Uma igreja morta. Olha o versículo 1, o que diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem as 7 espíritos e os 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aleluia.
Ou seja, são uma igreja que parece, né, que, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas o Senhor sabe que é uma igreja morta. Ela não teve elogios para ela. E ali fala que era uma igreja morta. Uma pessoa morta tem como se elogiar? Vai resolver alguma coisa? Não, fulano morreu, mas ele foi tão bonzinho, ele fez tanto isso, fez tudo aquilo. É lógico que a gente tem esse costume de fazer, mas aquilo não vai mudar a situação. Já morreu. Pode ter feito a melhor obra que foi, mas já morreu, acabou. Né? Então a igreja morta, não adianta, aqui não tem elogios para ela, por quê? Porque era uma igreja morta, que está morta. Então Jesus faz um alerta para que nós não vivemos como mortos. O morto não fala, o morto, é lógico que nós temos, nós morremos para Cristo e vivemos para Ele, somos ressuscitados e vivemos para Ele. Mas aqui está falando de morte espiritual. Então, tem essa advertência, né, para você. Não seja um morto, vou fazer isso, faz aquilo, prega a palavra. O morto você pode falar com ele, falar com ele, não vai resolver nada. Não vai adiantar. Né? Vai adiantar se elogiar, você criticar. Então aqui, né, essa igreja de Sardes era uma igreja morta. Tudo que falava, nada. O morto você pode mandar ele levantar e fazer alguma coisa que não vai fazer. Então nós temos que ter esse cuidado para não nos acharmos mortos espirituais. Aleluias. E blá blá. Mas fala que ali vestes, fala a advertência, não, ou seja, a promessa, né, para a igreja de Sardes. Glória a Deus. Ao vencedor, glória a Deus. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então seja digno do Rei de Deus. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ou seja, para você andar com vestes brancas lá na eternidade, você tem que andar com vestes brancas espirituais aqui. Não se deixar contaminar pelos modismos, não se deixar contaminar pelas as regras desse mundo. Mas o mundo está falando que isso aqui todo é normal fazer isso. Meu irmão, é normal para o mundo, não é normal para você que é a igreja de Deus. Então as coisas que esse mundo tentar implantar na sua vida, não se contamine com elas. Aleluia. Então são poucos ali nessa igreja que se contaminaram. Que não seja esse o seu caso. Não se deixe contaminar pelas coisas do mundo, porque se você tiver vestes brancas aqui, você vai andar com vestes brancas lá na glória com Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia, aleluia, versículo 8, aleluia, diz assim, glória a Deus. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aqui ele está fazendo um elogio para a igreja. Ou seja, uma igreja pequena. A igreja de Filadélfia era, talvez, não fala, o estudo que eu fiz aqui, talvez fosse uma das menores daquela igreja. Aquela igreja que achava que ela mesma não podia contribuir muito. Porque era uma igreja pequena, poucas pessoas, numa localidade bem menor. Então, ali, talvez ela se achava a menor de todas, comparando com as igrejas dos pontos comerciais, das igrejas grandes, como Éfeso, né? Então ele fala, não, a igreja minha é pequenininha, né? Não, quem faz a obra é aquela igreja que tem 50 mil pessoas, tem 60 mil pessoas. Nós somos tão humildes. Não posso fazer nada. Essa igreja, meu irmão, é que foi elogiada por Jesus Cristo. Essa igreja que foi, não colocou-se não achou defeito nela. Ela não precisou de advertência. Ela foi elogiada e foi feita a promessa. Aleluia. Então, o próprio Senhor ali fez um elogio. Vocês têm pouca força, vocês são pequenos, vocês são um grupo menor, mas fica firme, né? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluias. Olha só que coisa tremenda. Talvez você se ache, mas eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não tenho muita experiência. Mas, meu irmão, é você que Deus quer usar. É você guardar a palavra e não negar a Cristo. É guardar a palavra dele no seu coração. Porque essa igreja pequena guardava a palavra de Jesus no coração. E ela foi elogiada
E Jesus falou: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que promessas grandiosas para aquela igreja que se achava a menorzinha, a mais fraquinha, a mais incapacitada. Talvez você está se sentindo uma igreja assim, mas persevera, guarda a palavra de Deus, não negue Jesus Cristo por nada, porque é você que Deus vai elogiar, é você que vai ser coluna no reino de Deus. Aleluias, glória a Deus. E a última igreja também é de Laodiceia. Também nela não tem pontos negativos, né? Aleluias. Só que tem algo naquela igreja, não fala assim de coisas erradas dela, mas fala algo que é um pouco complicado, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ela não fala que é uma igreja perseverante, que é uma igreja forte, que é uma igreja pequena, que é uma igreja grande. Não fala de muitas coisas, mas fala algo que muitas vezes, se nós não formos advertidos, a gente fica. Aquele crente morno. Uma vez eu preguei um texto especificamente sobre essa igreja, e ali naquela região tinha uma água salobra, e ela era meia morna. E essa água, quando as pessoas tomavam ela, vinha passando pela cidade, morrendo de sede, aí chegava ali, achamos água. Aí nós pegava aquela água que tomava, era uma água morna. As pessoas, ao invés de matar a sede, elas vomitavam por tomar daquela água. Então, muitas vezes, nós, às vezes, ficamos assim, mornos, né? Nem sai e vai desbandar no mundo e nem pega a obra e faz. E aí, irmão? Não, estou na igreja, tá bom. Vou lá domingo, culto, participei, dei meu dízimo, oferta, bom, vou para minha casa, o resto não quer saber não. Será que é isso que Deus quer de você? Igreja, não estou falando de você, né? E de você como igreja. Será que é isso que Deus quer de nós? Que a gente sejamos morno? Morno não é frio nem quente, para mim tanto faz. Vamos fazer isso, tá bom. Vamos fazer aquilo, tá bom. Vamos fazer aquilo, tá. Pode contar comigo, e não aparece. Vamos fazer, não dá. Fica aquela mornidão espiritual. Então as advertências são justamente para isso, para nós não cairmos nesse marasmo espiritual, para não ficarmos mornos. Por quê? Você já se imaginou, né, sendo vomitado? Imagina, você entra, faz parte do corpo de Cristo, aí você fica aquela coisa morna ali, causando náusea em Jesus. Tem alguma coisa. Comi, citar uma comparação, eu comi um crente ali porque quando a gente aceita Jesus, a gente entra faz parte do corpo de Cristo, né? É mais ou menos como se te ingerisse, um exemplo, né? Lógico que não é isso. Aí você cai no estômago de Jesus, aí ele, opa, que coisa, talvez estava até gostoso no paladar, né? Aí na hora que chega no estômago, aí começa a criar náusea, como aquela água morna, né? Não bebi aquela água ali, aquele rapaz ali, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora é morno. Aí fica aquele tem causando enjoo. Não dá, tem que jogar fora. E o pior é quando você vomita, estou falando uma coisa assim, mas é uma coisa natural, né? Você come uma comida mais gostosa, aí uma azeitona estragada faz aquilo tudo de bom sair para fora. Então, quando você é vomitado, é que você corre o risco de julgar outras pessoas para fora também. É o que acontece, tem pessoa que sai da igreja, vai para o mundo e ainda leva uma renca com ele ainda, faz rebeldia, faz um tanto de coisa, ele é vomitado por Cristo e ainda leva tudo aquilo de bom que estava lá dentro ainda. Então não seja morno não, meu irmão. Ou você seja frio, vai para o mundão porque tem condição de você esquentar, ou você seja quente, né? Para que possa fazer aquilo realmente que Deus quer que você faça. Aleluias. Não seja morno, enfim. Então, essas advertências aqui, as 7 igrejas que, como eu disse aqui no início, fazem parte de uma totalidade da igreja de Cristo. Que você possa ter, né, isso como plaquinhas de advertência para a sua vida. Aleluias. E para nós encerrarmos, olha, nesse capítulo mesmo, a partir do versículo 19, Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Então Jesus, antes de qualquer coisa, né, ele vai te repreender, ele vai te disciplinar. Ele vai te repreender. Ele mesmo diz aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se Jesus te ama, aceite a repreensão. Aceite a disciplina dele para a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. E ele dá uma advertência: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Lembra que nós falamos no início lá? Bem-aventurado aqueles que ouvem. E aqui no final ele está falando: bem-aventurados aqueles que ouvirem. Então Jesus falou: ouça, leia, pratique, viva a palavra. E aqui no final: aqueles que ouvirem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Pouquinho, né? Galardão pequenininho, né, pastor? Sentar junto com Jesus no trono. Precisa. Eu lembro uma vez a gente estava fazendo um estudo bíblico, aí estava falando sobre galardão no céu, né? Aí falando tal. Aí o irmão falou lá, né? Não, lá no céu eu posso ser um tapete lá, mas não quero nem saber, nem que as pessoas passem pisando em mim, mas eu tenho lá no céu, o que importa, né? Eu posso ser um tapetezinho lá, né? Mas eu quero estar no céu, né? Mas olha só, Deus não quer que você seja tapete lá, não. Ele não quer que você seja, né? Ele vai fazer você sentar com Ele no trono. Gente, sentar com Jesus no trono? Glória a Deus, você imaginou isso? Né? Você já imaginou isso, sentar com Jesus no trono? Esses reis que tem aí, os mundanos, né? Eu tenho certeza que no palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, eu acho que nenhuma pessoa da família nunca deve ter sentado no trono da rainha Elizabeth, ou dos outros que passaram lá. Eu não sei como é que é o sistema lá, mas eu acho que nunca. Eu acho que deve ter uma lei que proíbe isso. Se alguém chegar lá, ela dá uma saída, chega e senta lá, e fala: prende, mata, né? Deve ter alguma lei, não sei. Nunca pesquisei sobre isso. Mas Jesus vai fazer você sentar no trono com Ele, se você ouvir as advertências da palavra dEle para a sua vida. Aleluias. Tudo de bom Deus tem para você, meu irmão. Bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? É você viver feliz. Com muito, com pouco, com dificuldade ou sem dificuldade, com luta ou sem luta, com tribulação ou sem tribulação, você vai viver feliz. Mas tudo isso para quê? Cumprindo essas advertências. Se alguma dessas serviu para você, como diz, arrependa-se. Volte às práticas. Volte a fazer a vontade do Senhor. Porque certamente, meu irmão, os galardões são tremendos, né? Tudo tem advertência, e você, com certeza, nessa noite foi advertido. Aleluia. Ouça a palavra do Senhor, leia a palavra de Deus e coloque em prática. Com certeza, todo mundo vai ver diferença na sua vida. Nossa, você viu, irmão? Ó, porque você está lendo, ouvindo e praticando. Amém? Coloque de pé, vamos orar ao Senhor.